A Bíblia é um tesouro de sabedoria divina, oferecendo orientação e respostas para as questões mais profundas da vida. Entre seus muitos textos, existem passagens que nos desafiam a examinar e ajustar nossa maneira de pensar e agir. Uma dessas passagens está no livro da Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5, onde o apóstolo Paulo nos entrega uma poderosa instrução para a vida espiritual e mental. O versículo diz: "Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento, para torná-lo obediente a Cristo." Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Ao longo desta carta, Paulo aborda muitos assuntos relacionados à fé cristã, comportamento e mentalidade. Este versículo, em particular, é uma convocação à vigilância mental e à disciplina espiritual, duas virtudes essenciais para uma vida cristã íntegra e fiel. Para compreendermos plenamente o impacto e a relevância desta passagem, é crucial explorá-la em profundidade, analisando o contexto histórico, cultural e espiritual em que foi escrita, assim como o significado de cada elemento desta instrução. Essa abordagem nos permitirá não apenas entender a mensagem de Paulo, mas também aplicá-la eficazmente em nossas vidas diárias. Antes de explorarmos o significado do versículo em si, é importante considerar o contexto em que Paulo escreveu esta carta. A Segunda Epístola aos Coríntios foi escrita por volta do ano 55 ou 56 depois de Cristo, em um período de grande tumulto e desafio para a igreja em Corinto. Corinto era uma cidade grega próspera, famosa por sua riqueza e diversidade cultural, mas também por sua moralidade questionável e seus muitos desafios espirituais. A igreja em Corinto enfrentava uma série de problemas, incluindo divisões internas, influências pagãs e questionamentos sobre a autoridade de Paulo como apóstolo. Alguns membros da igreja estavam sendo influenciados por falsos apóstolos, que promoviam doutrinas distorcidas e tentavam desacreditar o trabalho de Paulo. Nesse ambiente, Paulo sentiu a necessidade de defender sua autoridade apostólica e de corrigir os equívocos que estavam surgindo. A Segunda Epístola aos Coríntios é uma resposta direta a esses desafios. Paulo se vê obrigado a confrontar esses falsos ensinamentos e a reafirmar os princípios fundamentais da fé cristã. Ele fala com um tom apaixonado e, em certos momentos, até mesmo severo, para deixar claro que a verdade do Evangelho não pode ser comprometida por argumentos humanos ou pretensões que se levantam contra o conhecimento de Deus. Agora, vamos analisar o versículo em questão com mais detalhes. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Paulo está se referindo à destruição de raciocínios, filosofias e ideologias que são contrárias ao conhecimento de Deus. Em Corinto, como em muitas outras cidades gregas, havia um grande apreço pela filosofia e pela sabedoria humana. No entanto, essas filosofias frequentemente se chocavam com os ensinamentos cristãos. Paulo aqui não está atacando o pensamento racional em si, mas sim as ideias que contradizem ou distorcem a verdade de Deus. A palavra pretensão pode ser entendida como qualquer arrogância ou altivez que tenta se opor ao conhecimento divino. Paulo identifica que existem forças, sejam elas filosóficas, culturais ou espirituais, que tentam se erguer acima do conhecimento de Deus. Essas pretensões precisam ser derrubadas para que a verdade de Deus prevaleça. Esta é uma das declarações mais poderosas do versículo. Paulo usa a metáfora da guerra para descrever a necessidade de capturar cada pensamento e submetê-lo à obediência de Cristo.
Isso sugere uma batalha constante na mente, onde os pensamentos devem ser disciplinados e alinhados com a vontade de Cristo. Em outras palavras, é um chamado para a renovação da mente, onde cada pensamento é filtrado e moldado pela verdade do Evangelho. Em nosso mundo moderno, assim como na antiga Corinto, somos constantemente bombardeados por informações e ideologias que tentam moldar nossa maneira de pensar. A mídia, a cultura popular, as instituições educacionais e até mesmo alguns círculos sociais frequentemente promovem ideias que podem ser contrárias aos ensinamentos de Cristo. É fácil nos deixar levar por essas influências, especialmente quando elas apelam para nossos desejos ou medos mais profundos. No entanto, a mensagem de Paulo na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5, nos chama a uma ação proativa. Ele não nos pede simplesmente para ignorar esses pensamentos ou pretensões, mas sim para destruí-los. Isso significa que devemos estar sempre em alerta, prontos para identificar e confrontar qualquer ideia que possa desviar nosso foco de Deus. Essa destruição de argumentos e pretensões requer uma sólida compreensão da palavra de Deus. Só podemos identificar o que é falso quando conhecemos bem a verdade. Por isso, é vital que nos dediquemos ao estudo das Escrituras, permitindo que elas moldem nossa mente e coração. Quanto mais enraizados estivermos na palavra de Deus, mais fácil será reconhecer e rejeitar os pensamentos que se opõem ao seu conhecimento. Levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo é uma tarefa diária. Significa que, em todas as situações, devemos avaliar nossos pensamentos à luz dos ensinamentos de Cristo. Isso requer disciplina mental e espiritual. Não podemos permitir que nossos pensamentos divaguem sem controle, pois é exatamente nesse terreno fértil que as mentiras do inimigo podem crescer. Submeter os pensamentos a Cristo também envolve confiança e entrega. Devemos confiar que a sabedoria e os caminhos de Deus são superiores aos nossos. Quando enfrentamos dúvidas, medos ou tentações, a resposta não está em confiar em nossa própria sabedoria, mas em entregar esses pensamentos a Cristo e permitir que Ele os alinhe à sua vontade. É também um chamado à humildade. Muitas vezes, as pretensões que se levantam contra o conhecimento de Deus são fruto do orgulho humano, o desejo de ser autossuficiente, de acreditar que sabemos o que é melhor para nós. No entanto, Paulo nos lembra que é necessário humilhar esse orgulho e reconhecer que só em Cristo encontramos a verdadeira sabedoria e direção. Aplicar essa mensagem em nossa vida diária envolve um compromisso constante com a renovação da mente, como Paulo menciona em Romanos, capítulo 12, versículo 2, onde ele exorta os cristãos a não se conformarem com este mundo, mas a serem transformados pela renovação da mente. Essa transformação é um processo contínuo, que exige disciplina e dedicação. Devemos começar cada dia com a oração e o estudo da palavra, pedindo a Deus que nos ajude a manter nossos pensamentos focados nele. Durante o dia, quando pensamentos negativos, dúvidas ou tentações surgirem, devemos imediatamente levá-los cativos a Cristo. Isso pode ser feito por meio de orações rápidas, lembrando-se de versículos bíblicos relevantes ou até mesmo buscando o conselho de irmãos na fé. Além disso, é importante cercar-se de influências que reforcem a obediência a Cristo. Isso pode incluir a participação regular em uma igreja local, a leitura de livros cristãos edificantes, a escuta de música cristã ou a convivência com outros crentes que compartilham do mesmo compromisso de seguir a Cristo. O versículo da segunda epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5, é uma poderosa lembrança da importância de uma mente submetida a Cristo.
Vivemos em um mundo cheio de vozes e influências que tentam nos afastar de Deus, mas a palavra nos instrui a destruir esses argumentos e pretensões e a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Este chamado não é uma tarefa fácil, mas é essencial para a nossa caminhada cristã. Ele nos desafia a permanecer vigilantes e a constantemente alinhar nossos pensamentos e ações com a vontade de Deus. Através dessa prática, podemos crescer espiritualmente e viver uma vida que honra a Deus em todas as coisas. A prática de levar cativo nossos pensamentos e submetê-los a Cristo é um exercício espiritual que nos fortalece e nos prepara para enfrentar os desafios e tentações que surgem ao longo de nossa jornada. Ao fazer isso, permitimos que Cristo reine em nossa mente e coração, trazendo paz, clareza e direção em meio às incertezas e dificuldades da vida. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos por Tua palavra que ilumina nossos caminhos e nos guia em todas as situações. Pedimos que nos concedas sabedoria para identificar e destruir todos os argumentos que se levantam contra o Teu conhecimento. Ajuda-nos a levar cativo cada pensamento, submetendo-o à obediência de Cristo. Fortalece nossa mente e coração para resistirmos às tentações e influências negativas que tentam nos afastar de Ti. Ensina-nos a confiar plenamente em Tua vontade, sabendo que os Teus caminhos são sempre os melhores. Que possamos permanecer firmes na fé, buscando diariamente a renovação de nossa mente através da Tua palavra. Conduze-nos pelo caminho da justiça e da verdade, e que nossas vidas sejam um reflexo do Teu amor e graça. Em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Esse é um convite para que todos encontrem na Bíblia as respostas e o conforto necessário para superar os momentos difíceis, se fortalecendo na fé e buscando a esperança que só Deus pode oferecer. Os aguardo na próxima mensagem, peço que se inscrevam no canal e que Deus os abençoe.